exatamente este o mal daqueles que, mesmo impulsionados por uma ideia que a priori parece inquestionavelmente nobre, todavia, logo que se começa a tentar impor algo que para você é maravilhoso a outros que não estão engajados nos mesmos propósitos, vêm-se então as ideias e intenções que em primeiro plano pareciam ser perfeitos, transformarem-se em verdadeiras ações ditatoriais, autoritárias e destrutivas. Foi isso que João Batista precisou entender da parte de Cristo. É tempo da graça. Não pode ser imposto, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E Savonarola também precisou entender isso a duras penas. Mesmo sendo verdade, se ela é imposta, se as pessoas forem acorrentadas a ela, esta verdade estará sendo deformada. Então Cristo tem que ser pregado, Cristo tem que ser apresentado e a aceitação tem que ser livre. Se não for livre, não é aceitação e não é graça. É graça, então não é por força nem por violência, mas é por meio do Espírito. É isso que todos precisam entender em relação à pregação em Cristo Jesus. Não pode ser por imposição, mas sim por livre escolha. Esta é a sabedoria da graça divina, não é por força nem por violência, e sim pelo Espírito. Mesmo algo maravilhoso e nobre, ser imposto pela força, pode desfigurar-se em brutalidade e fanatismo. Savonarola lutou com as armas que tinha e fez o que acreditava ser o melhor para a sua geração, e não se absteve de denunciar o erro onde quer que o visse, mas temos que aprender também com ele que os homens só podem ser salvos pela graça divina que lhes é ofertada e não imposta por leis humanas. Alto foi o preço pago por este intrépido pregador. Primeiro, em 1495, o Papa Alexandre VI o proibiu de pregar, e depois, em 1497, o excomungou. Coisa essa que não o abalou, continuando sua pregação com a mesma ênfase. No entanto, os insatisfeitos com a reforma viram nisso a oportunidade que precisavam e trataram de juntar um grupo que conseguiu prendê-lo, enforcá-lo e reduzir seu corpo em cinzas. Mas isso não se constitui em derrota, pois as cinzas e o sangue dos mártires são um testemunho de que não temeram ficar do lado da verdade. Então, muitas das vezes, ficar do lado da verdade custa um altíssimo preço, custa até a vida, mas vale a pena, porque a verdade é aquela que demonstra ao mundo quem é Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem está do lado de Cristo está com a verdade. Mesmo falhos que são, como todos nós somos, no entanto, falharam em exagerar pelo desejo implacável de ver a verdade de Deus triunfar sobre todos os vícios e a mentira. É Deus que atenderá a esse intenso desejo, pois está escrito: bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Eu creio. Dando continuidade, vamos incluir também como impulsionadores da reforma figuras que não necessariamente estavam envolvidas com a questão religiosa, vamos colocar assim, com apelo religioso, com apelo de fé da reforma, mas que com suas ações, com a sua engenhosidade, certamente foram usados por Deus para promover, para facilitar a difusão, a divulgação das verdades que estavam sendo proclamadas aos quatro ventos, e que não somente proclamadas com voz, seriam também colocadas em letras e seriam gravadas em folhas. E esta gravação dessas verdades foi facilitada pelo invento do mecanismo de imprensa de Gutenberg. Assim colocamos Gutenberg não como um reformador intencional, vamos dizer assim, mas como alguém que pela sua engenhosidade promoveu algo que foi extraordinariamente útil para que as verdades proclamadas fossem registradas, fossem gravadas em folhas e fossem difundidas com muito mais velocidade do que no tempo dos manuscritos. Temos então a imprensa de Gutenberg, também um elemento importantíssimo da reforma. Johannes Gutenberg, 1398 a 1468. Deus governa a história, mesmo que esta tome caminhos que a nós se mostrem surpreendentes. Mas podemos estar certos de que não estamos abandonados ao acaso.
como nos querem fazer crer os existencialistas e céticos que na atualidade expressam-se sempre com um ar de desprezo por quem acredita em Deus, em sua palavra revelada e em suas promessas respaldadas por sua autoridade. Mas independentemente da incredulidade destes, cremos, Deus controla a história e não precisa que nisso creiam para que de fato a continue conduzindo ao longo das eras. Assim foi no passado, quando desde tempos idos fez promessas a Abraão, as renovou a Isaque e as fez cumprir em Jacó e em sua descendência, Israel, nação escolhida dentre tantas sobre a face da terra para ser patrimônio exclusivo, uma nação sacerdotal e exemplar para as demais, para que soubessem o que é ter Deus como seu Senhor e Rei. E mesmo com os reiterados desvios destes, nenhuma promessa caiu por terra. Mesmo quando levados cativos para a Mesopotâmia, foram pelo caminho chorando, mas voltaram cantando e colhendo os frutos de um verdadeiro arrependimento. Sem dúvida, um processo, uma necessária preparação para a vinda do Messias prometido desde o Éden e que viria ao mundo por meio deste povo. Mas não só Israel, e sim o mundo precisava ser preparado para este evento e para as consequências daí advindas. E como isso fica claro quando olhamos pela ótica do profeta Daniel, a quem Deus mostrou a sua forte mão moldando as situações a fim de criar as condições adequadas. Daniel foi usado por Deus para interpretar ao rei o que significava o perturbador sonho em que via a soberba cabeça de ouro da estátua, que correspondia significativamente ao leão alado, que via sair das águas revoltas, e que, conforme nos esclarece o homem de Deus, corresponde à potente Babilônia, a vara com a qual Deus puniu os filhos rebeldes e extinguiu do meio deles o nocivo mal da idolatria, preparando-os para a vinda do Filho do Homem, a quem Daniel também viu profeticamente. Também nos falou dos medo-persas, com os quais Deus diminuiu a enorme fragmentação de povos que havia sobre a face da terra, e instituiu sistemas governamentais com maior coordenação, promovidos pelas chamadas satrapias, representantes do poder central junto às províncias, uma preparação para o próximo poder que se levanta e suplanta este, visto por Daniel como o bode com um chifre, que vem pairando e abate o grande carneiro com chifres desiguais. Caem os medo-persas, surge Alexandre Magno. Cai o chifre do bode, morre Alexandre. No lugar saem 4 chifres. Seu império é dado a 4 generais. Assim prossegue a história. O mundo vê os povos serem unificados, suas diferenças serem amenizadas, e agora também conhece o que é uma cultura querer tornar-se universal. Os gregos levam ao mundo sua filosofia, suas artes, mas principalmente sua língua, que tal qual é hoje o inglês para o mundo acadêmico, foi na época o grego para o comércio. E finalmente Daniel nos diz que se levantará um animal terrível, representado na estátua como um inflexível ferro, e que de fato é com o ferro de suas armas, representado como um inflexível ferro, e de fato é com o ferro de suas armas que enfim o mundo será submetido. Roma oferece a pax para os que se submetem às suas armas, aos que se revoltam. Oferece a pax para os que se submetem às suas armas. Oferece a pax para os que se submetem ou as armas aos que se revoltam. Mas foi também com esses ferros que foi na cruz pregado aquele acerca de quem Daniel nos disse que será morto, quando diz que o príncipe que havia de vir o matará. Mas tudo estava nos soberanos planos de Deus. Conforme em tela, impérios babilônico, persa e grego. Também em tela agora, mapa das estradas romanas. E como o movimento histórico dessas nações, já previsto e revelado por Deus através de seu profeta, como alteraram toda a face do mundo, como proporcionaram, que no advento da vinda de Cristo, na proclamação da sua mensagem e depois na ordenança de ir por todo o mundo proclamando esse evangelho, encontrassem condições favoráveis